canal Biscoito Esperto e hoje eu trago pra vocês o aguardadíssimo vídeo anual sobre as 10 melhores leituras do ano. Neste vídeo eu vou falar sobre o meu top 10 de livros favoritos que eu li em 2019. Eu li 40 livros assim, cravadíssimo, então vou aqui mostrar um quarto das minhas leituras. Vários livros que eu li esse ano foram releituras e nenhum desses livros aqui releituras, são livros que eu li pela primeira vez no ano do Nosso Senhor Jesus Cristo, 2019. Então eu vou mostrar do 10º para o primeiro. Todos eles são muito bons, eu vou fazer um breve comentário sem spoilers. Eu sei que eu já fiz resenhas para vários desses livros, mas eu ainda não fiz resenha de alguns. Mas eventualmente eu vou fazer resenha de todos, então não se preocupe. Em 10º lugar, fica um livro que eu li relativamente recentemente, acho que foi em outubro, que é o livro The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu li ele por e-book. Muita gente recomendou no Book Twitter. Os booktubers, tanto brasileiros quanto americanos e de outros lugares, falando muito bem desse livro, então eu fiquei muito curiosa de ler. Eu vou ser sincera, até 29% do livro eu tava assim, tá, uma narrativa envolvente, até que interessante. Mas não é inovador tudo isso que estão falando, que é um livro quebrador de paradigmas. Só que daí chegou em 30%, aconteceu uma coisa que eu fiquei, daí, a partir disso, o livro, ele foi uma montanha-russa que só foi pra cima, assim, de qualidade, e eu gostei demais, assim, sinceramente, foi muito digno do 10º lugar, porque é um livro que me fez sentir muitas coisas. No final, acontece uma coisa que eu fiquei, uau! Esse livro é basicamente sobre uma mulher, que é a Evelyn Hugo. Ela já é uma senhora mais idosinha, e quando ela era nova, ela era uma atriz muito famosa. Ela é tipo como se fosse a Madonna, só que da atuação, da história, ela não existe de verdade. Agora que ela é idosa, ela entra em contato com uma jornalista, que é a nossa personagem principal, que é a Monique, e ela fala, eu quero que você escreva a minha biografia autorizada, e é isso. E daí a Monique pensa, caralho, minha oportunidade de estourar e ficar milionária, porque a Evelyn Hugo é muito famosa dentro do universo. A Evelyn começa a contar a vida dela sobre todos os maridos que ela teve, 7 maridos, sobre como ela casou com eles, como foi a vida dela como uma menina pobre, que era descendente de cubanos, e daí ela foi pra Los Angeles, Nova York, conseguiu ficar muito rica e fazer sucesso e tudo mais, virou um sex symbol e tudo assim. E é um livro muito bom sobre fama, sobre família. É um livro maravilhoso. Eu simplesmente digo, leiam. O começo do livro talvez vocês achem um pouco lento. Ele não é ruim, não tô falando que é ruim, mas é um pouco lento. Mas assim, quando vocês chegar na marca de 30%, vocês vão entender o que eu tô falando. As cabeças explodindo assim. Não no livro, a sua cabeça vai explodir. O livro não é sobre pessoas morrendo explodidas. Nono lugar, eu vou colocar o livro It. Esse tijolo do Stephen King. Por quê? Esse livro, com certeza, foi um dos livros mais intrincados e bem desenvolvidos e escritos que eu já li. Ponto. Eu fiz um vídeo analisando a escrita do Stephen King, sobre o estilo literário dele e toda a questão do narrador onisciente que entra na cabeça dos personagens para poder narrar suas histórias, que é uma ferramenta que o Stephen King usa muito bem. Porém, eu vou fazer uma nova resenha, agora que eu de fato terminei de ler o livro em novembro, falando mais sobre a história. Esse livro é muito bom, eu não vou fazer uma sinopse porque eu acho que todo mundo já conhece. Basicamente sobre o menininho que morre por causa do palhaço assassino, que é um bichão maligno das trevas, e daí tem um grupo de crianças que tenta derrotar o bichão maligno das trevas, que é um palhaço, mas às vezes também outras coisas. O livro é muito bom porque ele tem uma questão de irmandade entre os amigos, o Losers Club, que é muito forte, e a narrativa do Stephen King é maravilhosa. Mas por que ele ficou em nono e não mais acima na lista? Esse livro é muito longo e ele tem trechos que eu sinceramente queria pular. Teve trechos, na verdade, que eu pulei, que eu pensava, não, isso aqui não é relevante, não é interessante, é até tedioso, não sou obrigada. E assim, é aquela história, livros pertencem aos seus autores. Então se você lê Ana Karenina, por exemplo, e pula as partes de agricultura, você não tá perdendo nada no livro. E se você tá lendo Stephen King e você pula uma das 40 cenas dos bullies correndo atrás dos losers, eu acho que você não vai perder nada. É um livro que eu gostei muito, ele tem algumas partes tediosas e longas demais, por isso que ficou um pouco abaixo na lista, mas é uma obra fantástica que eu recomendo qualquer um, principalmente, claro, óbvio, quem é fã de terror, quem é fã do Stephen King. Em 8º lugar, eu coloquei o livro Eu Travesti, da Luísa Marilac. Eu fiz uma resenha sobre esse livro, é um pouco longa, ela tem meia hora, mas é uma análise muito bem aprofundada, e eu também falo sobre a questão da transfobia no Brasil. Eu acho que foi uma resenha muito bem feita, na minha mais humilde opinião, e a própria Luísa Marilac viu o vídeo e comentou, então se você abrir o vídeo, tá lá o comentário dela. Tenho muito orgulho daquela resenha. Eu não vou falar muito do livro, porque se você quiser saber mais, você pode ver a resenha, mas é basicamente a biografia da Luísa, que é uma mulher travesti brasileira que ficou muito famosa por causa do meme dela. Esse livro é simplesmente maravilhoso, é uma biografia brutal, muito
boa. Eu fiquei até chocada com a qualidade desse livro, porque assim, foi escrito em conjunto com a jornalista Nana Queiroz. Claro, a Luísa não escreveu sozinha, mas o jeito como a Nana produziu o livro, você percebe muito da voz da Luísa aqui. Principalmente se você acompanhar ela no Instagram, no YouTube. Ela é muito engraçada, ela é muito debochada, então isso tá muito no livro. E eu me senti quase tendo uma conversa, como se eu tivesse sentado numa mesa de bar, tomando uma cerveja com a Luísa e ela estivesse me contando a história da vida dela. É um livro muito pessoal, muito pesado, não vou mentir, mas é um livro muito bom que me ensinou muitas coisas. Então, 8º lugar para ele. Em 7º lugar, eu decidi colocar o livro A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu nunca tinha lido nada dela, principalmente, como eu já disse exaustivamente no canal, eu não gosto muito de poesia e a Sylvia Plath é uma poeta. Esse livro aqui, o único romance que ela escreveu, que é um romance semi-biográfico. Eu gostei muito desse livro porque eu acho que eu me identifiquei muito com a protagonista dele. E também porque ele fala sobre algumas coisas que talvez a gente pensasse que não fossem tão reais, digamos assim, comuns na época em que ele foi escrito. Como eu disse, esse é um livro semi-autobiográfico. O que isso quer dizer? É um livro de ficção com uma personagem que a autora criou, porém, essa personagem é altamente inspirada na própria autora e todas as coisas que ela vive são coisas que a autora viveu, então é uma obra semi-biográfica. É sobre uma jovem que ela tá estudando para ser jornalista e ela recebe uma oportunidade muito boa de trabalhar numa revista de moda, então ela fica na cidade grande por um tempo. Depois de alguns acontecimentos, de se envolver com umas pessoas e ter umas situações meio traumáticas, ela acaba reavivando na mente dela toda uma noção de ansiedade e depressão profunda, que ela já tinha há muito tempo, mas que foi reavivado com alguns traumas que ela sofreu. É um livro basicamente sobre saúde mental. Como na época, né, em que esse livro foi escrito, coisas eram muito diferentes, tem algumas cenas muito chocantes nesse livro. Não é um spoiler exatamente, mas tem alguns momentos em que a personagem principal vai ser tratada para sua ansiedade, psicose e depressão e fazem uma espécie de terapia de eletrochoque nela, que é uma coisa que hoje em dia a gente sabe que é completamente desumano, mas na época era muito comum. E também ele é muito poético, assim, é claro, né? Foi escrito por uma poeta, então vai ter uma espécie de liricismo mesmo numa narrativa em prosa. Mas eu achei esse livro fantástico, eu me apaixonei completamente, eu li ele muito rápido e foi uma surpresa pra mim. Em 6º lugar, coloquei o livro On the Come Up, da Angie Thomas, que é a mesma autora que escreveu The Hate You Give, que em português chama O Ódio que Você Semeia. Não é uma continuação nem nada, ele se passa no mesmo universo, mas tipo, isso é irrelevante. Se você lê esse livro sem ler o outro livro da autora, você não vai perder nada. Sobre uma menina que o sonho dela é ser uma rapper de sucesso. O pai dela, quando ele era vivo, ele era um rapper. Ele acabou morrendo por motivos que eu não vou falar agora, porque tá aqui spoiler, assim. Mas ela sempre admirou muito o pai dela e toda a cultura do hip hop. Ela é uma menina que mora num bairro negro na cidade dela. O lugar onde ela mora teve as tretas do outro livro, Onde Você Semeia. Porém, isso não afeta uma história ou outra. Eu só tô mencionando porque eu acho que talvez seja um pouco relevante falar isso. Mas ela é uma garota prodígio, muito inteligente, que estuda numa escola para crianças mais ricas mimadas, porque ela tem bolsa. E a maior parte das pessoas que estudam nessa escola são crianças brancas. Em um determinado momento ela vai passar pela segurança da escola, porque aparentemente isso é comum nas escolas dos Estados Unidos, ter segurança na escola, coisa de detector de metais, por causa de toda a questão dos tiroteios que acontecem lá, o que é basicamente uma coisa que parece saída de um livro de distopia, mas não vamos comentar esse lado. Daí tem gente que quer liberar arma no Brasil. Escolas onde eu trabalho não tem verba pra tanta coisa. Você acha que vai ter verba pra contratar segurança e ter detector de metais? On the Come Up, então, é sobre essa protagonista, que ela quer ser uma rapper famosa. Ela sofre um tipo de violência policial que não é o mesmo retratado no livro The Hate You Give, mas é um pouco semelhante. E ela faz um rap sobre isso, e esse rap ganha uma certa repercussão e ela começa a ser mal vista pelo público em geral. É um livro muito bom, porque eu acho que essa protagonista é mais interessante do que a protagonista de The Hate You Give, porque ela tem uma personalidade muito mais raivosa, é muito confrontacional, ela quer ir atrás dos sonhos dela, e eu acho isso legal. Não que a protagonista do outro livro, a Star, seja ruim, mas eu gostei bastante desse livro, por isso que eu acho que ele mereceu o 6º lugar. Em 5º lugar, esse livro se chama Like a Love Story, do autor Abedin Azemian. Esse livro é maravilhoso. Eu li porque também muita gente no Twitter tava falando que era um livro muito bom, um livro LGBT e tudo mais. E assim, eu geralmente não gosto de livros que tem mais de um protagonista narrando. Eu falo isso na primeira pessoa. Por exemplo, Game of Thrones é ok porque é narrado em terceira pessoa. Aqui a gente tem 3 protagonistas que narram em primeira pessoa. Só que foi, eu acho que o livro mais bem escrito nesse sentido, porque em nenhum momento que eu tava lendo o capítulo de um personagem eu achava que era o outro. Eu acho que o autor soube distinguir muito bem as vozes dos personagens e criar narrativas bem únicas pra eles. Se não me engano, o livro se passa nos anos 70 ou 80, em Nova York, e segue a história de um menino chamado Reza. Ele nasceu
num país árabe. Agora ele foi morar nos Estados Unidos já faz bastante tempo. Mas o problema é, a família dele é bastante conservadora. A mãe dele se casou de novo com um homem um pouco mais rico e eles têm um filho que é tipo o estereótipo da masculinidade tóxica. E o Rez é um menino gay que tá guardando isso pra ele. Então ele tem uma grande dificuldade de se comunicar bem com a família. Apesar dele amar muito a mãe, a irmã e tudo mais. E acaba indo estudar numa escola nova, onde ele faz uma amizade. Dois amigos que já se conhecem há bastante tempo, são o Art e a Judy. Eles são melhores amigos. O Art é um menino gay, só que ele é tipo super assumido, super desbocado. Todo mundo sabe que ele é gay. Ele lida com uma homofobia assim, na força do ódio mesmo. E a Judy é uma garota que gosta muito de moda, ela é obesa, então ela tem muitos problemas de autoestima, então os três acabam virando amigos e a história segue a jornada deles tentando ajudar psicologicamente o tio da Judy, que é um homem gay que está nas últimas porque ele tem o vírus do HIV. Pra quem não sabe, na época que o livro se passa, é a época em que o presidente dos Estados Unidos não reconhecia que HIV era um problema de saúde pública e as pessoas resistiam a aderir ou investir em pesquisas sobre o assunto pra encontrar uma cura, achavam que era tipo uma espécie de castigo divino para os homossexuais, etc. Então o Art, a Judy e o Rez acabam se envolvendo muito com protestos para falar abertamente sobre HIV e tudo mais. E é um livro muito emocionante que fala sobre tópicos muito delicados como racismo, gordofobia, machismo, homofobia, toda a questão da AIDS, que tá dentro da homofobia, mas também tem outros problemas dela mesmo. Agora estamos chegando no quarto lugar. Eu decidi colocar o livro Belas Maldições, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Eu vi a série, eu não tinha lido o livro antes, eu vi a série. E eu amei. Eu assisti os 6 episódios, assim, com um brilho nos olhos, série maravilhosa, eu fiquei completamente apaixonada. E aí, como eu gostei muito da série, eu falei, eu irei ler o livro. E eu li o livro, e assim, a série é muito bem adaptada. Eu até achei que a série tem algumas coisas mais bem desenvolvidas que o livro, mas o livro em si também é muito bom. A série se foca em algumas coisas, mais em temas de ação também, que é claro, é importante porque isso é muito bom pra televisão. E essas coisas não existem tanto no livro, mas o livro é um livro muito engraçado, com um pouco de crítica social, e ao mesmo tempo que conta uma história sobre um anjo e um demônio tentando impedir o apocalipse de acontecer, porque eles se acostumaram com a vida na Terra. Então o livro é sobre Crowley, que é um demônio, e o Aziraphale, que é um anjo. Eles são melhores amigos, de certa forma, desde a época de Adão e Eva. Crowley tinha a missão de tocar o terror, porque ele é um demônio, e o Aziraphale tinha a missão de cumprir alguns milagres, porque ele é um anjo. E ao passar do tempo, eles se encontraram em vários lugares diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, acabaram formando uma amizade, e agora que o anticristo nasceu, eles pensam, mano, eu amo a Terra, eu amo viver no planeta Terra, eu não quero que o planeta Terra acabe. Então eu vou impedir o anticristo de criar o apocalipse. E o livro é basicamente isso. Excelente, eu amei, eu recomendo demais. E também recomendo demais a série. Leia o livro e a série é fantástica. Dave Tennant e o Michael Sheen, eles são maravilhosos, simplesmente. Em terceiro lugar eu vou colocar esse livro, vocês vão querer me estapear. Mas em terceiro lugar tem que ser Carry On, da Rainbow Rowell. Esse livro mexeu com o meu coração de formas que não dá pra falar. Eu já produzi mais de 1 hora de conteúdo sobre Simon Snow no canal, então eu não vou me alongar aqui, mas basicamente esse livro é perfeito. É isso, leiam Carry On. Em segundo lugar, talvez vocês estejam pensando, Natália, você não colocou nenhum livro do Haruki Murakami na sua lista? Claro que eu vou colocar um livro do Haruki Murakami na lista. Em segundo lugar, eu coloco O Assassinato do Comendador. Quando eu li esse livro, eu terminei e logo em seguida eu fiz a resenha. Inclusive, se você ver o vídeo, eu termino de ler, tipo, as últimas 40 páginas do livro antes, assim, na câmera, antes de começar a falar sobre ele. Esse livro mexeu muito comigo porque, ao mesmo tempo em que ele mistura muitas coisas idílicas, os temas idílicos que o Murakami geralmente aborda nos seus livros, também tem aspectos de realismo mágico e sobrenaturais na história. E muito mistério. Inclusive, alguns momentos nesse livro eu fiquei até com medo. Em alguns momentos parece uma história de terror. E eu nunca tinha sentido isso com o Murakami antes. Eu já me senti um pouco perturbada por algumas cenas estranhas, é claro, mas nunca senti medo. Foi a primeira vez que eu senti. E eu acho que esse livro aqui é um dos meus favoritos do Murakami. Vai sair o volume 2. É um livro sobre um protagonista sem nome e acabou de se divorciar. Ele está triste. E ele sempre foi um retratista, né? Ele pinta rostos de pessoas importantes, não sei o quê. Mas ele decidiu dar uma pausa na carreira e ele quer pintar coisas que ele gosta porque ele gosta. Então ele vai pra uma cabana que é de um amigo dele, fica no meio do mato por um tempo, até que ele conhece um dos vizinhos dele, que é o Menshiki, que é um homem extremamente rico, que quer um retrato dele pintado. A questão é que o Menshiki é um cara muito bizarro, ele tem uma aparência estranha, e conforme o nosso protagonista vai tentando conhecer mais sobre o Menshiki pra poder fazer o retrato, a gente percebe que ele é um cara bizarrão. E também tem
toda uma história de que a cabana onde ele tá vivendo pertencia a um pintor ficcional, né, dentro da história, que fez uma obra chamada Assassinato do Comendador, que é uma obra que não existe de verdade, mas dentro da obra é um quadro super perturbador, bem violento, seguindo um estilo japonês que geralmente era bem calmo, que é o estilo artístico Nihonga. É um livro muito bom sobre cultura japonesa, que fala sobre mistérios, coisas paranormais, tem momentos muito assustadores, mas basicamente é mais um livro do Murakami sobre realismo mágico com coisas meio inexplicáveis acontecendo. É muito bom. Em primeiro lugar, eu fiquei pensando, será que eu devia pôr esse livro em primeiro lugar? Porque ao mesmo tempo que com certeza foi o melhor livro que eu li esse ano, eu fiquei me sentindo mal porque ele é um livro de não ficção. Tipo, mas depois eu pensei, eu coloquei O Travesti na lista também, e ele também não é ficção, ele é uma biografia. Então, o meu livro favorito do ano foi Homo Deus. Não tem o que falar, esse livro explodiu a minha cabeça a cada página que eu lia. Eu li Sapiens, e foi, eu acho que o segundo melhor livro que eu li ano passado, não tenho certeza agora, eu tava no top 3. Eu li Sapiens, e Sapiens é muito bom, Sapiens é maravilhoso, mas Homo Deus, mano, esse livro, sabe aquele gif do cara fazendo eu, a cada página desse livro que eu virava, página não, a cada frase, cada palavra desse livro que eu li, eu ficava pá. É basicamente, é muito parecido com Sapiens em alguns sentidos, mas ao invés de contar uma história progressiva da humanidade, é um livro que fala sobre o presente e o que a gente pode esperar do futuro se baseando no presente. O Harari, ele fala sobre várias coisas sobre tecnologia, saúde, infraestrutura, política, que ele acha que podem acontecer no futuro. Ele diz, eu não estou prevendo o futuro, meu Deus, escrito na pedra, tudo isso vai acontecer. Ele fala que são possibilidades que ele está vendo que talvez aconteçam. E muitas dessas coisas já estão acontecendo no presente, principalmente quando ele fala sobre inteligência artificial, coisas climáticas e esse tipo de coisa. E é uma coisa que já existe agora, mas que ele acredita que vai escalar muito nos próximos anos. E ele não fala, tipo, futuro daqui 500 anos. Ele fala daqui, tipo, 50 anos. Que é uma coisa que a gente vai estar vivo pra ver. Eu gostei muito desse livro e eu me lanço o desafio de, tipo, daqui 50 anos, reler esse livro, ver o que ele preveu que aconteceu ou não. Esse livro aqui é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo que gosta de não ficção. Mas, na verdade, se você não gosta de não ficção, você nunca leu não ficção, mas você tem interesse em história, ciência, antropologia, leia Homo Deus e Sapiens também. Agora, eu vou recapitular os 10 livros que eu mencionei pra vocês lembrarem quais são. Eu não vou mostrar os do Kindle, porque fica muito trabalho ficar abrindo a capa deles. Em primeiro lugar, o livro Homo Deus, do autor Yuval Noah Harari, que é um livro de não ficção. Em segundo lugar, O Assassinato do Comendador, do autor Haruki Murakami, um livro de realismo mágico. Em terceiro lugar, um Young Adult, chamado Carry On, da Rainbow Rowell. Eu li esse livro em inglês, mas ele tem tradução em português. O primeiro só, o segundo ainda não. Mas o segundo foi lançado tipo agora, então acho que vai sair em breve. Em quarto lugar, o livro Belas Maldições, que agora eu acho que tá só como Good Omens no Brasil, mas tem edições que chamam Belas Maldições, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Em quinto lugar, o livro Like a Love Story, do Abdi Nazemian. Em sexto lugar, o livro On the Come Up, da Angie Thomas. Esse livro foi publicado no Brasil, se chama Na Hora da Virada. Eu li em inglês porque na época que eu li, já faz alguns meses, ainda não tinha sido publicado, mas agora já foi. Em sétimo lugar, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que é uma obra semi-biográfica. Em oitavo lugar, o livro Eu Travesti, da Luísa Marilac, em parceria com a Nana Queiroz. Em nono lugar, o livro It, A Coisa, do Stephen King, um livro de terror. Em décimo lugar, por último, porém não menos importante, o livro The Seven Husbands of Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins. Esse é o nome dela? Taylor Jenkins Reid. Acho que eu tive um ano de leituras bem variado, porque assim, eu li alguns livros de Young Adult, que eu gostei muito, como por exemplo Like a Love Story, On the Come Up e o Carry On, que foram livros que me tocaram muito. Eu li livros de não ficção que, na minha opinião, me edificaram muito, porque eu aprendi muito com Eu Travesti. E com certeza aprendi muito com Homo Deus. Esse livro, tipo, realmente explodiu a minha mente. Eu li autores que eu gosto muito, como o Murakami. E também reli autores que eu não lia fazia tempo. Porque eu acho que o último livro do Neil Gaiman que eu li, eu acho que foi em 2016 ou 2017, faz um tempinho. Então ler algo mais novo dele foi muito bom. Como eu disse no Outubro do Terror, eu não ia ter tempo de ler livros assim de terror, muitos deles. Mas eu fiquei muito feliz de ter lido It, que foi um livro muito legal. Então acho que o importante dessa lista, pra mim, foi perceber como as minhas leituras foram bem variadas. Porque se eu olhar minhas listas de melhores leituras de 2015, por exemplo, 2014, eram sempre livros só Young Adult, só porque eu só li um tipo de coisa, um tipo de história. E agora tudo tá muito mais variado, eu leio coisas diferentes e novas, então eu sinto que eu tô evoluindo mais como leitora. Espero que em 2020 a gente possa continuar tendo leituras variadas e interessantes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu mencionei.
Me falem se vocês querem ler algum deles. Me falem também quais foram os melhores livros que vocês leram este ano, que eu estou curiosa pra saber se alguns dos nossos livros são os mesmos. Enfim, gente, muito obrigada por assistirem o vídeo. Espero que todos tenham um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que 2020 chegue assim, chegando com muitas leituras marotas para fazermos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.